Eu estou aqui preparando um material para trabalhar com uma criança que está no quarto ano e que não lê. Sabe, esse grupo de crianças que, na época da pandemia, estaria numa sala de alfabetização, primeiro e segundo ano, e ficaram em casa, tendo aula em casa. Mas lógico que alfabetização, a criança não aprende sozinha. E esse grupo de crianças, hoje, a maioria, está lá no quarto ano, e estando no quarto ano sem ser alfabetizada. Eu tenho recebido muitas questões com relação a isso, procura de pais para saber o que fazer. Às vezes a criança está na aula de reforço, às vezes a criança está numa aula particular, o pai está gastando com a criança na aula de reforço e não está tendo o resultado esperado. Às vezes os pais procuram uma ajuda, é fazer um diagnóstico, fazer uma pesquisa para ver, né, se a criança apresenta algum transtorno, alguma dificuldade. No entanto, às vezes a criança não tem nada. A criança tem dificuldade porque ela ainda não aprendeu e não entendeu o nosso sistema de escrita. E para entender o sistema alfabético de escrita e leitura, é preciso que a criança ela precisa ter um atendimento individual para trabalhar com ela a consciência fonológica que ela ainda não tem. Que às vezes ela sabe o nome das letras, mas não consegue identificar o som da letra numa sílaba. E é por isso que eu falo com os pais, deixo bem claro para os pais que me procuram. Não dou aula de reforço se a criança não é alfabetizada. Não dou aula particular se a criança não é alfabetizada. Agora eu vou trabalhar com a criança de forma individual e alfabetizar essa criança. Caso ela apresente um transtorno, como sim, aí nós vamos procurar outros meios. Mas a princípio eu preciso fazer uma sondagem que ela realmente sabe e como eu vou trabalhar para avançar nesse desenvolvimento dela. E aí sim, aí eu vou ter o resultado esperado da alfabetização, da aprendizagem dela. E aí, depois sim, eu posso trabalhar com reforço, trabalhar com aula particular, que é acompanhando dever de casa. Mas, a princípio, a gente precisa detectar aonde está o problema e tentar e buscar resolver da melhor forma possível. Se o problema está em não ser alfabetizado, então eu vou ter que alfabetizar primeiro, para depois dar continuidade. Eu digo isso porque, para você, professora, que às vezes trabalha com crianças em sua casa, dando aula particular, pense, reflita um pouco se você não está dando aula particular apenas dando reforço daquilo que a criança recebe na escola, sem saber que ela ainda não foi alfabetizada. Então, vamos ser claros com os pais, vamos ser claros com a família. Tá? Um beijo no seu coração.